Olá, vamos para mais uma dica raoliana. E o tema de hoje é sobre padrão de entrada, a família de medidores. Eu tenho recebido muitas solicitações acerca desse tema, então eu resolvi gravar para que a gente possa alcançar todos aqueles que estão com essa dúvida, certo? Primeiro passo, você precisa ter essa família e inseri-la no seu projeto. Então, sistemas, eu vou inserir aqui, né? Ele fica em equipamento elétrico, tá? E a gente tem várias famílias aqui, de quadros e de medição, né? Poste de medição. E aí, essa é para um medidor único, mas se você vai fazer projeto com padrão coletivo, você também tem que ter as famílias aí, tá? Então vamos dar o exemplo com esse aqui, que é o que tem sido mais utilizado e mais procurado aí pelas pessoas. Vou colocar ele aqui e você vai observar que pode ser o seu caso. Existem pessoas que têm a família e não têm os parâmetros, não têm os conectores. Existem pessoas que têm a família já com conector, mas que esses parâmetros não estão associados. Então, selecionando a família, você vai observar que o botão de força nem aparece. Em propriedades, você não consegue atribuir também um sistema de distribuição, porque não existe esses parâmetros nessa família. Se esse for o seu caso, você vai entender como resolver isso hoje. Observe que quando você tem um quadro aqui como esse, né, e você seleciona, o botão força aparece. Por quê? Porque ele está configurado, ele tem os parâmetros, ele tem os conectores, né, e a gente consegue então criar o circuito do quadro. Então vamos tornar possível também essa situação para a família do medidor. Então o primeiro passo que você vai fazer é selecionar a família, e editar essa família. Tá? E aí você vai observar que não tem conector em nenhum lugar. Caso tenha conector, associa os parâmetros, como você vai ver os exemplos aqui. E caso não tenha, você tem que criar. Onde criamos conectores no Revit? Então, aqui no menu Criar, você vai ter a opção de conector elétrico. Cliquei aqui em conector elétrico. Vou posicionar ele aqui na caixa mesmo, vou dar um Tab para selecionar a face de cima. Vou clicar e está aí o nosso conectorzinho elétrico, tá? Um desse aí já é suficiente. Então, dei ESC, né? Pressionei um ESC aqui, vou selecionar o nosso conector, criamos para esse fim. E aqui eu já inicio dizendo para ele que a potência é balanceada, né? Potência balanceada, você tem que trocar essa opção. O número de polos, você também vai informar, porque às vezes você tem o parâmetro e não está associado, ou não tem e você tem que criar. Então, o certo é você clicar aqui em parâmetro de família associado e verificar se tem. Esse, no caso, tem um parâmetro já no seu template aí, você associa. Se não tiver, a gente vai ver exemplo de como criar. Então, nesse caso, eu vou apenas associar o número de fases. Ele já faz a leitura. Agora a gente vai informar a classificação da carga também, né? E aqui você observe que não tem nenhum, né? Então você vai criar esse parâmetro. E essa classificação da carga é o que a gente chama de fator de demanda. Esse fator de demanda é do tipo, né? Parâmetro de tipo, e ele vai estar em elétrico cargas, tá? Então, clique em OK, OK aqui também, e ele já foi atribuído ao nosso conector. Agora a gente tem a voltagem. Clica também, né, para associar e vocês vão ver que tem a tensão no template. Já foi criado isso no template, você utiliza, você associa. Não tem, cria. Então vou dar um OK. Observe que está mesclado entre criar e associar para você entender os dois processos. Carga aparente, né? A gente vai também fazer. Isso aqui não tem, então você vai criar, né, esse parâmetro e você vai chamar de potência aparente, né? Também de tipo, e vai estar em elétrico cargas. Clique em OK, OK, está também associado. E por fim a gente vai criar o fator de potência, né? Clica novamente, não tem fator de potência, você cria, vai lá digitando fator de potência, é do tipo também, potência, deixa como tipo. E aqui a gente tem ele em outros, então você vai clicar e você vai trocar, né, por elétrico cargas, para ficar tudo organizado, tá? Do OK aqui e está atribuído.
Vamos então verificar isso lá em tipos de família, como que ficou esses parâmetros. E aí você vai ver que no elétrico, cargas, a gente tem fator de demanda, fator de potência e potência aparente. Para ficar melhor ainda, você pode trazer a tensão para cá, a voltagem para cá, né? Que a gente acabou de associar isso lá. E ela não está aqui. Então você pode pesquisar ali, ó, por tensão. E quando ela aparecer, você clica, edita, tá? E você substitui de elétrico circuitos por elétrico cargas. E aí fica todo mundo no mesmo lugar. Ok aqui e ok, e está resolvido. Nossos parâmetros foram todos organizados, criados e associados. Está com dúvida? Volta lá que você vai ver. Então agora você tem os 4 aqui, tá? Ok para finalizar. E eu vou carregar essa família no meu projeto novamente. Agora vou substituir essa versão que existe no projeto. Se você não quiser ficar fazendo essa substituição e essa configuração todo dia, você precisa salvar essa família com tudo que você criou. E aí você carrega aqui novamente no seu template e ela já vai ficar assim para sempre, tá? Então vou substituir aqui no projeto em si. E agora se você selecionar, você vai ver que tem conector e que as informações foram atribuídas aqui, tá? Então vamos agora para outra etapa que é criar, né, a comunicação entre quadro e medidor, tá? Ou seja, eu vou precisar criar o circuito do quadro e o circuito do medidor. Então, ao selecionar o nosso quadro agora aqui, vou clicar em força, duas fases, porque é bifásico esse projeto. Vou dar OK e ele vai me perguntar para onde eu vou mandar isso, né? Só que ainda não tem aqui, né? Observe que não aparece. Por quê? Porque você não fez o dever de casa ainda. Então vamos lá. A gente tem que selecionar o medidor e fazer as devidas configurações para que o quadro enxergue ele ao criar o circuito. Então eu estou fazendo o passo que normalmente as pessoas fazem e dizem assim, não achei, não encontrei, eu estou criando as situações. Então, antes de criar o circuito do quadro, é muito importante que primeiro você dê as informações do medidor para ele já encontrar isso no futuro. Então, o que é que acontece? Você tem aqui, ó, número de fases, né? E você tem principalmente o sistema de distribuição. Se você não informa isso, o quadro não vai encontrar jamais esse medidor, tá? Sem essa informação aqui. Ele já sabe que são duas, que é 220, mas sem isso aqui ele não vai ser encontrado. Então, feito isso, seu medidor está configurado e quando você seleciona lá o quadro, né, é claro que o botão força não aparece mais, né, porque você já usou ele, né? Então, você vem em circuitos elétricos e você volta para o mesmo lugar e diz que quer usar o medidor. Então, para onde você vai mandar essas cargas? Para o padrão de entrada, para a medição. Então vai lá, ele já sabe, indica com a seta que isso está indo para a medição, ok? E a próxima etapa agora, você também, para que o plugin enxergue esse padrão de entrada, essa medição, ou mesmo que seja manual, para que as tabelas possam ser geradas no Revit manualmente, esse medidor também precisa de circuito. Sem esse fluxo, você vai continuar gerando erro aí para vocês, sem conseguir tirar as informações que você necessita do projeto. Então, clica em força, a mesma situação, do OK, e agora também tem circuito para o medidor. Então, feito isso, já existe então uma comunicação entre os dois e o plugin, por exemplo, ou eu posso gerar tabelas, vou dar exemplo dos dois, né? Se você selecionar isso aqui, você pode criar tabelas aqui, né? Vou usar o padrão de entrada mesmo como o modelo mesmo como padrão. Se você clica aqui, ele vai gerar uma tabela do seu painel de medidor normal, com toda a informação que você precisa. É claro que de acordo com as cargas aqui, você vai estabelecer uma proteção, certo? E ele já vai dimensionar os fios para você, tá? Digamos que ali seja 100, por exemplo, só de exemplo, só para você ver funcionando. Então ele já dimensiona para 25, tá vendo? Olha, se você colocar um outro valor, ele vai dimensionar de acordo com esse valor, ok? E aí, feito isso, você também pode verificar agora que o OF elétrico também está funcionando com ele. Clicou em central de documentação e clicou no medidor, o OF elétrico também está funcionando, coisa que você não conseguia antes
tá? Você agora tem, né, os identificadores, planta baixa, né? Você pode dizer se quer grande, pequeno e médio, se você já sabe. E dei OK aqui agora, ó. Ele vai documentar para mim. Olha que lindeza aí, ó, tá? É claro que eu não coloquei lá as seções, mas é só você voltar e fazer isso direitinho. E perceba que ele agora está realmente se comunicando, né? E ele lança essa fiação, bem como também quando você fizer a documentação correta aqui, né? Ele vai quantificar os fios que estão passando aqui, beleza? Então é um exemplo de como você vai conseguir configurar a sua família de medição. Beleza? Então, fica aí a dica rauliana de como configurar os parâmetros, né, da sua família do padrão de entrada. Até a próxima!